Amém, pessoal? Boa noite, graça e paz a todos. Vocês estão bem? Coisa boa. Vira para o seu irmão que está do seu lado e fala, que bom que você veio. Fala assim, Deus vai falar muito ao seu coração hoje. Nosso querido diretor Marco Túlio já me apresentou, me chamo Renato Sérvio. Sou casado com a Karina Araújo, minha esposa há 16 anos. Sou de Belo Horizonte, nascido e criado lá. E tenho o privilégio hoje também de ser um dos ministros e pastores da Igreja Verbo da Vida de Belo Horizonte, juntamente com o apóstolo Marcelo Carvalho, Anderson Leigner, e tenho essa responsabilidade como coordenador do sistema prisional em Belo Horizonte. Eu coordeno 4 unidades prisionais, são praticamente quase 200 pessoas ali dentro recebendo essa palavra. Tem pessoas que já estão no 2º ano do Rema, eu acabei de ensinar lá a matéria Caráter de Deus. Tem mulheres que também já estão no 1º ano do Rema, que estão tendo o acesso à palavra da matéria Realidades da Nova Criação. E tem outros 2 cursos que nós iniciamos em uma outra penitenciária bem tensa, que é o curso de Introdução Bíblica Verbo da Vida, que também faz parte da grade do Rema dentro do sistema prisional. Fora isso, também eu trabalho na minha igreja local como um dos líderes da coordenação doutrinária, juntamente com o Tiago Freitas. Nós trabalhamos levantando líderes, professores, ministros, para poder continuar avançando. E tenho esse privilégio e essa alegria também de ser professor do Rema Convencional para poder alcançar a sua vida de alguma forma. Amém, pessoal? Então, de mim é somente isso. Eu tenho certeza que o que tem para você hoje é algo poderoso, mas eu preciso que você aumente suas expectativas para isso. Amém? Eu sempre falo que o tamanho da nossa expectativa é o tamanho que Deus vai falar com a gente. Amém? Não é apenas o ministro que está aqui falando com você, mas é principalmente essa palavra que vai te alcançar. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, em Romanos capítulo 1, verso 16. Romanos capítulo 1, verso 16. E aqui nós estamos em uma escola que você não apenas vive, mas você também experimenta daquilo que Deus tem para a sua vida. Então não é proibido você dar glória a Deus, não é proibido você dar aleluia. Amém? Se alegrar com a revelação que o Senhor vai trazer no seu coração durante essa noite. Romanos capítulo 1, no verso 16. Quantos acharam? Diz amém. Olha o que está escrito, irmãos. Pois eu não me envergonho do Evangelho. Isso é o apóstolo Paulo falando. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Verso 17. Visto que a justiça de Deus, fala comigo, justiça de Deus, se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Sem nenhuma pressa, eu quero que você leia mais uma vez, meditando no texto. Nós estamos numa escola bíblica, e nessa escola você estuda, você medita, você toma nota do que é falado, mas você precisa entender aquilo que você está lendo. Vamos mais uma vez. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Fala comigo, é o poder de Deus. Para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também de onde? Do grego. Visto que a justiça de quem? Do homem ou de Deus? De Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Feche seus olhos, vamos orar, pedindo a Deus para que os nossos olhos sejam abertos e ouvidos, sensíveis para ouvir aquilo que o Espírito tem para comunicar aos nossos corações. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te rendo graças nessa noite, essa noite tão especial que o Senhor preparou para nós. Obrigado, Pai, porque existe uma unção disponível aqui nessa escola para que possa instruir cada um dos meus irmãos que estão aqui assentados, sedentos pelo Senhor e pela Tua palavra. Nós sabemos, Pai, que a palavra que o Senhor envia, ela jamais voltará para o Senhor vazia, mas ela fará o que te apraz e ela prosperará para aquilo que o Senhor a designou. Obrigado, Pai, porque ela se multiplicará de 30, 60 e 100 por 1. Obrigado, Pai, por homens e mulheres sendo alcançados pela revelação daquilo que o Senhor está nos instruindo nessa noite, para que a nossa vida, de alguma forma, seja impactada e a nossa história seja mudada de uma vez por todas. Obrigado, Pai, por todo o recurso disponível para que pessoas nessa noite possam se matricular e possam decidir pela revelação da Tua palavra, porque nós sabemos que ela traz luz e sabedoria aos simples. Por isso nós te agradecemos, no poderoso nome de Jesus. Quantos creem comigo, diz amém. Diz graças a Deus. Mais uma vez vamos ler o texto. Eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu e também do grego. Visto que é no Evangelho que se revela o que, irmãos? A justiça de Deus. É isso que nós vamos estudar um pouco essa noite. A justiça de Deus.
Eu costumo dizer que esse é um dos temas principais que existe nas Escrituras. Se nós formos estudar de Gênesis e Apocalipse, você vai ver que esse tema ele está embutido nas Escrituras e nós precisamos ter a revelação disso. Eu acho interessante que o apóstolo Paulo, ele fala nesse versículo que é no Evangelho que está o quê? Revelado a justiça de Deus. Pergunta para a classe, toda a Bíblia é o Evangelho? Se nós pararmos para pensar, nós vamos ver que a Bíblia ela é dividida em duas partes, Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento, nós sabemos que existe uma revelação progressiva da parte de Deus para que o Messias pudesse vir. Mas é no Evangelho, nos 4 Evangelhos e nas cartas que nós vamos ver uma revelação clara do que foi de fato o plano de Deus, ou a justiça de Deus. Por isso que Paulo diz que é no Evangelho que se revela a justiça de Deus. Veja que a justiça de Deus ela não é revelada pelo tradicionalismo. Então, nenhum homem consegue, pela tradição, revelar aquilo que Deus realizou como plano ou como obra redentiva. Quantos de nós aqui, que estamos assentados, ensinamos pessoas através da tradição? Se você não sabe o que é tradição, lembra daquilo que o seu avô falou para o seu pai, e o seu pai falou para você, e você tem replicado isso para os seus filhos. Um exemplo, quantos de nós, dentro de casa, sem os nossos pais terem o conhecimento da palavra que nós hoje estamos estudando, falaram com a gente, se a gente colocasse o dedo na tomada, nós tomaríamos o quê? Um choque, e apesar disso, Deus iria o quê? Nos castigar. Veja que um sofisma já é colocado na nossa cabeça desde a infância. As pessoas começam a dizer algo sobre Deus do qual elas não têm uma revelação clara por isso. Logo a gente cresce e a gente começa a replicar isso para outras pessoas, e afinal, a gente replica isso pelos nossos próprios filhos. E a gente começa a imaginar que Deus é aquele que castiga. A gente começa a imaginar que Deus é aquele homem sentado no seu trono, com uma barba branca bem longa, com uma das suas mãos com um raio, esperando alguém aqui na terra errar para ele poder tacar um raio e fulminar essa pessoa da face da terra. Quantos de nós não pensávamos assim, gente? Por quê? Por causa da tradição. Eu gosto de um exemplo muito claro de uma menina de uma filha que ela estava no momento com a mãe dela, em uma cozinha cozinhando, e aí naquele momento a mãe dela pegou um lombo e cortou no meio, e colocou esse lombo dentro do forno para assar. E aí a filha ficou curiosa, mãe, por que você não colocou o lombo todo para poder assar dentro desse forno? Ela falou assim, não, porque a sua avó aprendeu com a sua bisavó que dessa forma fica muito mais saboroso. E aí ela foi buscar informações com a avó dela, que ainda estava viva, para saber por qual motivo ela cortava o lombo no meio. E aí, ao conversar com a avó dela falou, filha, a minha mãe, ela só cortava o lombo no meio porque o forno era menor. E quantos de nós, por causa da tradição, passamos coisas em relação a Deus para frente, sem sequer pesquisarmos as Escrituras? Quantos aqui não aprendeu também que, se você tomar manga com leite, você morre? Gente, vamos lá, quem está aqui? E aí, se nós formos buscar na história, nós vamos ver que essa questão da manga com leite é porque os escravos, que eram escravizados pelos seus senhores por um senhor feudal, ele não podia comer do alimento que ele mesmo trabalhava. E o senhor estava perdendo na produção. E ele disse, se você tomar leite, ou seja, dos animais, ou comer a manga, eu vou te matar. Ou seja, era um decreto para não mexer na plantação e nem mexer no gado, nem nos animais. E aí isso foi passando para gerações, e a gente aprendeu que manga com leite mata. E hoje a gente está tomando vitamina de manga com leite. Simples assim. Então, quantas coisas nós não falamos de Deus e nós atribuímos Deus pelo tradicionalismo. E aí, se já não bastasse, nós aprendemos também a atribuir coisas a Deus, e eu estou falando isso porque a gente está estudando sobre a justiça de Deus. Para eu entender sobre justiça, eu preciso entender do Deus. E aí, se nós pararmos para observar, nós também aprendemos muitas coisas pela religiosidade. Eu não sei vocês, irmãos, eu vim de outra denominação, e antes de sentar numa sala de aula do Rema, quantas coisas eu aprendi pela religiosidade. Quantas pessoas falavam que Deus mata, que Deus coloca enfermidade, que Deus faz isso, que Deus faz aquilo, e eu agarrava aquilo como se fosse uma verdade. E aquilo se tornava um sofisma na minha cabeça. Isso bloqueava, isso me impedia de receber da parte de Deus aquilo que já estava liberado. Mas por causa da religiosidade, eu deixava de viver a vida em abundância que Deus já deixou para mim. E aí, se já não bastasse a religiosidade, nós também começamos a atribuir coisas a Deus em relação às nossas próprias experiências.
Quantas as pessoas aqui, por causa de uma experiência ruim, acabou atribuindo a Deus uma coisa que Ele não tem nada a ver com isso? Um exemplo, um dia estava no velório, e nesse velório, eu conversando com uma mãe, ela chorava muito. Eu estava muito sensível naquele dia também. E essa mãe chegou para mim e falou assim: Renato, meu filho faleceu e Deus levou ele. Bom, quando ela disse isso, eu fiquei tranquilo, esperei passar o tempo. Ela foi para a casa dela e depois eu retornei para conversar, para saber como ela estava. E ela ainda estava com a mesma convicção que Deus havia levado o filho dela. E eu perguntei para ela: mãe, vamos lá. Agora já passou esse momento, eu quero com muito cuidado falar com você. Porque se você continuar pensando desse jeito, você vai ficar no luto eterno e ainda por cima culpando a Deus de algo que Ele não tem nada a ver. E ela disse: eu quero te ouvir. E ao me ouvir, eu perguntei para ela: quem era o seu filho? Ela falou assim: meu filho estava dentro do tráfico. Ok? E o que ele estava fazendo na ocasião? Ele estava vendendo droga. E o que aconteceu? Os traficantes de guerra passaram, eles tinham um conflito com o carro e começaram a trocar tiro. E uma das balas feriu meu filho. E o meu filho faleceu. Bom, se o seu filho faleceu nessa ocasião, no lugar errado, com as pessoas erradas, fazendo a coisa errada, foi Deus que levou seu filho? Ou foi o seu filho que decidiu, por livre e espontânea vontade, fazer o que estava fazendo? E aí eu olhei para ela e eu comecei a falar da bondade de Deus. Eu comecei a falar desse caráter de Deus. A única coisa que caiu para ela como revelação é que Deus é bom e que Deus não queria ver ela mais naquela condição de sofrimento. E aí logo brotou a revelação do coração e aquela mãe recebeu um consolo. E muitas vezes, fala comigo, muitas vezes, nós falamos coisas em relação a Deus que Ele não tem nada a ver. Agora olha só, é interessante, eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, em Oséias capítulo 4, verso 6. Oséias capítulo 4, verso 6. Quantos estão sendo abençoados essa noite? Nós estamos aqui conversando e eu quero te fazer pensar nessa noite. Não quero ficar aqui gritando, pregando. Eu quero que você pare para pensar sobre as coisas que nós iremos conversar. Oséias capítulo 4, verso 6. Ontem nós ouvimos isso através do professor Marcelo Barros, que ensinou com muita maestria. Diz que o meu povo está perecendo por falta de conhecimento. Essa é uma tradução que nós chamamos de ARA, Almeida Revista Atualizada. Na corrigida também fala da mesma forma. Mas existe uma tradução hoje que nós consideramos na teologia como equivalência dinâmica. É uma tradução que valoriza a língua de destino, ou seja, a língua onde a Bíblia está sendo, a tradução está sendo enviada. No nosso caso, para que a gente possa ter uma amplitude em relação àquele versículo. E na NVT, que é a nova versão transformadora, diz assim: o meu povo, tem alguém que tem NVT aqui? Você tem NVT? Você pode ler, por favor, pastor? 4, verso 6. Pronto. Olha que interessante isso. Se nós lermos na RA, diz que o meu povo está sendo destruído porque falta o quê? Conhecimento. Mas agora na NVT diz que o meu povo está sendo destruído porque não me conhece. O fato não é só a falta de conhecimento. O fato do povo perecer, o povo de Deus perecer, é porque não conhece o caráter de Deus. Entenda isso. Se eu não sei o caráter de Deus, dificilmente eu vou entender o que Deus faz. Por que nós atribuímos tantas coisas a Deus? Porque nós não conhecemos verdadeiramente o seu caráter. Porque se de fato nós conhecêssemos o caráter de Deus, nós não atribuiríamos a Ele, não falaríamos de Deus da forma que nós falamos. A gente pensaria duas vezes, ou melhor, como filho, a gente defenderia o caráter do nosso pai. Quem está aqui, gente? Então vamos lá. Isaías capítulo 5, verso 13, também disse algo muito importante. O meu povo está sendo levado cativo por falta de conhecimento. Isaías capítulo 5, verso 13 fala sobre isso. O meu povo está sendo levado cativo por falta de conhecimento. O pastor Fabrício acabou de ler que Oséias diz que é porque não conhece a Deus. Bom, na NVT também é da mesma forma. A Bíblia diz que o meu povo está sendo levado cativo porque não me conhece. Observe que o povo de Deus, se ele não conhecer verdadeiramente o Deus do qual ele pertence, ou do Pai cujo qual ele é filho, ele pode viver na terra e os seus dias abaixo da expectativa daquilo que Deus o criou para ser. Porque um filho que não conhece o Pai,
ele não vai pedir o pai com convicção, ele nem vai saber se é a vontade do pai fazer. Quem está aqui, gente? Eu sempre falo que fé começa aonde a vontade de Deus é conhecida. Agora, se eu preciso conhecer a vontade de Deus, eu preciso conhecer o Deus da vontade. Vocês estão aqui comigo? Então, o povo de Deus, pelo fato de não conhecer a Deus, ele perece. Agora, é interessante que Daniel, no capítulo 11, no verso 31, ele diz assim: o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Então, se você conhecer o seu Deus, se você conhecer o seu Pai, você se tornará forte e ativo. Na NVT diz que o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. Então, se o povo hoje não está sendo ativo, e se o povo hoje não está resistindo com firmeza, é por falta de conhecimento do seu Pai. Logo, nós precisamos entender que o rema faz todo sentido para mim e para você, porque o rema vai nos apresentar verdadeiramente esse Deus de justiça, esse Deus que realizou a sua justiça. E isso é tão interessante, irmãos. Por quê? Porque quantos aqui já ouviram falar que Deus é amor, mas Deus é justiça? Quem já ouviu falar sobre isso aqui? A gente sai por aí falando sobre isso, tradição, ou experiência, sei lá. Mas a gente começa a falar que Deus é amor, então a gente está dizendo que o amor de Deus é a parte boa. E quando nós atribuímos a justiça de Deus, a gente está falando que é a parte ruim, o lado mal de Deus. Logo, nós queremos dizer que o Deus ele tem duas faces. Ele tem o seu lado bom, mas quando ele quer, ele se manifesta do seu lado ruim. Só que o problema disso é que nós vamos desconstruir tudo que a Bíblia fala, doutrinariamente falando. Porque Tiago diz em Tiago capítulo 1, versículo 17, que toda boa dádiva, todo dom perfeito desce do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. O que isso significa? Mudança e sombra de variação. Que Deus não é bipolar. Deus nem é aquele que hoje você acorda e ele está com a sua cara, e amanhã você acorda e ele não está com a sua cara. Pelo contrário, ainda... Nossa, gente, fala ou não fala? Vocês falam, quando eu falo fala ou não fala, você fala, fala. E se vocês não falar, eu vou falar do mesmo jeito. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus, ele não muda, ainda que o homem mude. Ainda que alguém hoje passe por você e te cumprimente, e amanhã ele nem olhe para a sua cara. Você tem um Deus que é imutável. Um Deus que é o mesmo ontem, um Deus que é o mesmo hoje, e um Deus que é o mesmo para todo sempre. Quando nós não entendemos sobre isso, parece que Deus, eu não sei se você já teve essa sensação, mas eu já tive essa sensação. Parece que Deus no Antigo Testamento, ele é um Deus mau, perverso. E aí logo quando chega no Novo Testamento, parece ser um Deus que se converteu em Cristo Jesus. E a gente fica pensando sobre isso. Será que Deus mudou? Deus se tornou bonzinho agora? Mas espera aí, a Bíblia diz que Deus é imutável. O que é imutável? É um ser que não pode sofrer mutação. É um ser que sempre existiu. Ele não é bipolar. Ele não tem variação. Ele não tenta ninguém com o mal e nem com o mal ele é tentado. Espera aí, gente, vamos parar para pensar. Então, se Deus não muda, e se a Bíblia diz que Deus é amor, e nós sabemos que amor é um dos atributos morais de Deus que ele compartilha com o homem, Deus também é justiça. Fala comigo, Deus é justiça. Agora, se Deus é justiça, nós temos que entender que por detrás da justiça de Deus sempre vai ter a motivação do Deus de amor. E aí a gente começa a atribuir a Deus, não entendendo esse Deus de justiça, cujo qual por detrás tem uma motivação e uma essência do qual é o próprio amor, que em 1 João capítulo 4 fala que Deus é amor. Se Deus é amor, é e ponto final. Agora vamos lá. Se Deus é amor, e em 1 Coríntios capítulo 13 fala que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta, logo falar que Deus é amor e Deus é justiça, tem algum equívoco acontecendo aqui com a palavra justiça. E as pessoas começam a achar que a justiça de Deus é Deus punindo o homem. É o Deus agindo como o homem natural age. Quantas pessoas, quando vê alguma coisa acontecendo de injustiça, falam, eu clamo, eu rogo por justiça diante do juiz. E a gente logo quer dizer e atribuir que Deus vai agir da mesma forma com a nossa carnalidade ou com o nosso sentimentalismo. Quem está aqui, gente? Agora vamos lá. E aí as pessoas falam que Deus, esse Deus justo, atribui, fazendo que ele faça o mal. Agora pergunta, gente, vamos lá.
Como é que nós temos a consciência de que algo é ruim ou bom? Sabe como? Quando você tem uma referência de algo que de fato é bom. Eu não sei o que é mal se eu não tenho uma referência daquilo que é bom. Eu não sei o que é bem, o que é o bom, o que é o ruim, se eu não tiver a referência. O fato dos seres humanos saber se algo é ruim ou é bom é porque nós temos dentro de nós, da nossa essência, um conhecimento que de fato existe um ser que é bom. Quem está aqui, gente? E as pessoas falam, mas esse Deus justo, ele mata. Agora pergunta, se Deus mata, então tem um equívoco também nas Escrituras. Porque tem um dos mandamentos de Deus que ele diz, não matarás. Aí eu te pergunto, será que esse Deus, ele se equivoca nas Escrituras? Será que ele pede para fazer algo, sendo ele o hipócrita da situação e não fazer? Quem está aqui, gente? Eu quero que você pense comigo essa noite. Não me movo com glória a Deus, com aleluia. Eu me movo com pessoas pensando. Para você sair daqui pensando. Infelizmente, as pessoas hoje, no meio dos cristãos, as pessoas não gostam de pensar. Elas gostam de fechar os olhos, abrir a boca e as pessoas tacam dentro dela o que quer. E aí, quando elas aprendem a fechar, a abrir os olhos e fechar a boca, aí sim, ela começa a avaliar aquilo que está sendo dito, faz sentido. Amém? A gente tem que sair daqui pensando sobre essas coisas. Então, não faz sentido falar que Deus mata se nas Escrituras diz, não matarás, no Antigo Testamento. Aí algumas pessoas falam assim, não, Deus de fato mata. E se Deus mata, irmãos, eu posso te dizer uma coisa, compra o caixão. Sabe por causa de quê? Porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Está entendendo sobre isso? Deus coloca enfermidade. Vamos abrir aqui um parênteses para isso. Deus coloca enfermidade. Tá, se Deus coloca enfermidade, também tem algo errado. Por que alguém está indo ao médico? Porque se você está indo ao médico, logo você está indo contra a vontade de Deus. E se Deus quer colocar enfermidade nas pessoas, nós vamos orar então para que uma pessoa pegue câncer. Quem teria coragem de fazer isso? Está entendendo, gente? Quem está aqui, gente, essa noite? Amém? E a gente começa a colocar esses equívocos em relação a Deus, como se Deus tivesse a capacidade de ir contra a sua própria criação. Nossa, gente, pega isso, pelo amor de Deus. Se nós olharmos o processo da revelação bíblica, que ela é gradativa, é uma revelação progressiva, por isso que você tem que fazer o rema. Você não vai aprender alguma coisa em uma noite. São 2 anos de forma estratégica para que gradativamente você se assente aqui e aprenda os princípios da palavra que vai te revelar essas verdades. Amém? É princípio sobre preceito sobre preceito. É um tijolinho de cada vez. Deus não é fast food. Deus ele tem paciência com o seu crescimento. Deus ama quem se assenta para aprender. Como diz John Wesley, ele diz, quem não se assenta para aprender, nunca deveria se levantar para ensinar. Quem está aqui? E aí, se nós formos parar para pensar, a gente começa a se colocar em uma condição de que Deus está nos punindo o tempo todo por causa dessa justiça, mas se nós olharmos a revelação bíblica, nós vamos ver que quem mudou no processo não foi Deus, foi o próprio homem. O homem era para estar numa condição que Deus o colocou, mas o homem mudou no processo. E aí o homem tenta agora, nesse processo que ele mudou, querer atribuir a Deus algo que Deus não faz. Posso ouvir um amém aqui, gente? Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, verso de número 32. Quantos estão sendo abençoados? Aleluia. Deus é bom, não é, irmãos? Aleluia. Olha aqui que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8, verso de número 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Você chegou lá? Se Deus é por nós, pergunta, quem será contra nós? Essa é uma pergunta retórica. Paulo não está exigindo aqui resposta, ele está aqui fazendo você refletir no que está sendo dito. Ele diz, se Deus é por nós, quem será? Fala comigo, quem será contra nós?
Agora muda esse versículo. Se Deus for contra nós, quem será? Muda o versículo, irmão. Que bagunça que nós vamos arrumar nesse trem. Aí nós vamos fazer uma bagunça nesse negócio. Se Deus é contra nós, irmãos, pergunta, quem será contra nós, a favor de nós? Vamos lá, gente. Se Deus é o meu e o seu problema, quem será a nossa solução? Para quem que nós vamos recorrer? Para quem que nós vamos orar? Deus está contra nós. Então são coisas que nós precisamos começar a pensar. E estar abertos também a mudar de ideia. A mudar aqui, na forma de pensar. Porque aqui pode tanto virar a chave para você viver a abundância desse Deus que nós estamos conhecendo aqui, por meio da sua justiça. Quanto também, se você não virar essa chave, o ano de 2023 vai continuar o mesmo. Porque é o conhecimento da palavra é que vai fazer com que tudo seja diferente. Por meio da aplicação pessoal. Agora, por isso que esse Deus justo, e nós vamos entrar nessa parte de justiça hoje. Você está tranquilo aí no seu lugar? Ok? Segura aí, aperta o cinto. Esse Deus justo entregou para mim e para você algo chamado, fala comigo, Bíblia. Bíblia. Essa ferramenta que você tem na sua mão. Que a palavra grega é biblos, que significa conjuntos de livros. Uma pequena biblioteca. Uma pequena biblioteca que tem 2 grandes testamentos. Antigo Testamento, que é a Antiga Aliança, e o Novo Testamento, que é a Nova Aliança. Mais de 31 mil versículos, 1.189 capítulos tem na sua Bíblia. Deus inspirou 40 homens nascidos de diferentes épocas, falando as mesmas coisas e contribuindo com a inspiração divina na construção daquilo que Deus queria comunicar aos nossos corações. Homens de diferentes épocas, uma distância talvez de 700 anos, como Isaías falou de Jesus 700 anos atrás, que certamente ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Homens que decidiram realmente aceitar a revelação bíblica. E Deus fez isso para que eu e você tivéssemos na mão algo registrado para que nós pudéssemos conhecê-lo. E conhecer as suas realizações. E aí, se nós pararmos para observar, você vai ver que em Hebreus, abre a sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 1. Oh, aleluia. Deus é bom, irmãos. Hebreus capítulo 1. Olha o que está escrito na sua Bíblia. Chegaram lá? Hebreus, de número capítulo 1. Ele diz: havendo Deus falado muitas vezes, fala comigo, muitas vezes, e de várias maneiras. Pergunta para a classe: alguém que fala várias vezes, de várias maneiras, está querendo dizer o quê? Ouvido, conhecido, sim ou não? E por que as pessoas falam que Deus sempre foi um mistério? Deus é mistério. Quantos já ouviram isso? Deus é mistério. Uma coisa que você vai entender, meu irmão e minha irmã, fazendo o centro de treinamento bíblico Rema, que Deus nunca quis ser um mistério para o homem. Nossa, meu Deus. Deus sempre quis se apresentar para a sua criação. Deus sempre quis se relacionar com a sua criação. Havendo Deus, outrora, falado, de muitas vezes, de várias maneiras, aos pais pelos profetas. Deus inspirou profetas para falar aos pais. E aí a gente tem uma divisão na Bíblia, essa divisão que é essa página branca, né, que as pessoas falam que é a parte intertestamentária. Eu me embolo sempre quando eu vou falar isso, mas eu vou chegar lá um dia. E aí eles falam, não, porque Deus nunca falou. Pergunta, gente, o que está escrito em Hebreus? Que Deus sempre falou. A pergunta é, o homem sempre ouviu? Quem está aqui? A questão não é se Deus deixou de falar. A questão é se o homem deixou de ouvir o que Deus sempre quis falar.
E existem 4 pontos que eu quero que você, se você sair com alguma coisa nessa noite, saia com esses pontos que eu quero te mostrar. 4 pontos da revelação bíblica. E você precisa ter isso fundamentado no seu coração. O primeiro ponto é, a Bíblia fala da criação, fala comigo, criação, queda, redenção e glorificação. Repete. A primeira, segunda, terceira e quarta. Pronto, a Bíblia não é para falar de dinossauro. Aleluia. Eu estou dizendo que você não pode estudar sobre os dinossauros? Não, gente. Tem gente que vai estudar. Tem gente que é curioso, que vai atrás. Eu sou um desses. Não tem problema nenhum. Mas esse não é o tema central da Bíblia. O tema central da Bíblia é a redenção, ou o plano de Deus, através de Cristo Jesus, para nos colocar no lugar do qual nós jamais deveríamos ter saído. Fala assim, existe um lugar que Deus me colocou, que eu jamais deveria ter saído de lá. Agora, como é que eu vou saber dessas verdades se eu não sento para aprender? É interessante que a primeira coisa que eu e você precisamos fazer para aprender é ouvir. E ter a humildade de aceitar o que Deus tem para falar ao nosso respeito. Tem algumas pessoas, fala ou não fala, gente? Tem algumas pessoas que acham que são humildes ao falar que são miseráveis, ao falar que são vermezinhos de Jacó, ao falar que são pobres, que é uma cultura, né? Os padres jesuítas na colonização. Aí Deus chega e fala com você assim, você é abençoado, você é justo, você é cheio do Espírito Santo. Aí você fala, eu não sou nada disso. Deixa eu te falar, humildade não é você falar algo contrário do que Deus fala. Humildade é você receber aquilo que Deus fala ao seu respeito. Oh, aleluia! Posso ouvir um amém, gente? Então nós precisamos parar para se assentar nesses 2 anos, pegar o nosso corpício, esse corpício bonito que você tem, pegar pela gola e fazer sentar. E falar, você vai ouvir durante 2 anos verdades bíblicas, que vai mudar a sua história. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 8. Deixa eu te mostrar algo importante aqui. Nós estamos aquecendo os motores, amém? Você está comigo? Atos de número 4, capítulo 8. Atos 8. Deixa eu chegar lá com você. No verso 29. Verso 27. Diz assim, eis um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar aonde, irmãos? Aonde? Em Jerusalém. Estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito Santo a quem? A Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o. Verso 30, correndo Filipe, ouviu ler o profeta o quê? Isaías, e perguntou, compreendes o que vens lendo? Para aí, olha para mim. Observe que esse eunuco, ele era um alto oficial da rainha de Candace, não era qualquer pessoa. Ele era um homem dotado, alfabetizado, até porque ele lia a Bíblia. E naquela época era muito difícil de alguém conseguir ler as Escrituras, porque nós sabemos que naquela época a maioria era analfabetizada. Com isso, Filipe chega perto desse homem que não era qualquer homem, era um homem estudado, era um homem de confiança da rainha de Candace. A rainha de Candace era um título, essa mulher tinha um nome, mas eles chamavam ela por meio do título, rainha de Candace. Esse homem estava viajando no seu carro daquela época, e é interessante que ele estava lendo o profeta Isaías. Agora, é interessante que Filipe chega para esse homem e pergunta para esse homem, você compreende o que você está lendo? Pergunta, classe, alguém que está lendo, ele precisa chegar na compreensão, sim ou não? Sim. Agora, observe que Filipe percebeu que esse homem estava lendo, mas sem conseguir interpretar o que estava lendo. Bom, Filipe é o rema para mim e para você. Você compreende o que você está lendo? Então Filipe está falando, aí sabe qual foi a humildade do eunuco? O eunuco falou assim, rapaz, esse homem era muito dotado de conhecimento. Imagina você chegando para o pastor Fabrício e perguntando para ele coisas
e falar, pastor Fabinho, você entende o que você está lendo? Imagine alguém dotado no português, na matemática, e você perguntar coisas na área dele que ele já conhece. Você teria coragem? Filipe chegou para esse homem e falou, você compreende o que você está lendo? Olha a humildade dele, como eu vou compreender se não houver quem me ensine? Fala assim, uau! Sabe, irmãos, isso é a humildade no coração desse homem. Ele diz, eu estou aqui pronto para você me ajudar a interpretar, porque nem sempre ler é chegar à interpretação. Talvez você chegue em uma interpretação, mas talvez equivocada daquilo que você está lendo. E aí a gente vai precisar sim, gente, presta atenção, de homens e mulheres nesse lugar para nos ensinar. Para sentar com a gente e fazer abrir Bíblia. Por isso que eu não tenho pressa aqui, eu poderia falar versículos um atrás do outro, mas minha intenção não é essa. Minha intenção é que você abra a Bíblia e você veja com os seus olhos aquilo que está escrito a ponto de soltar sobre você e cair no seu coração e causar uma transformação. Posso ouvir um amém? Agora olha que interessante, Filipe chega e fala com esse homem. E Filipe fala, você compreende o que você está lendo? E Filipe começa por meio das escrituras que diz respeito ao profeta Isaías. E no momento que Filipe começa a explicar sobre o profeta Isaías, aquele homem cai na real. Ele entendeu que o profeta Isaías não estava falando dele, mas o profeta estava profetizando acerca do Messias. E porque Jesus foi iluminado no coração desse homem, naquele exato momento ele creu em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E ele foi batizado nas águas. Observe, irmãos, que toda a experiência, nossa, pega isso pelo amor de Deus, ele só vai vir como consequência de uma revelação. Quer ter experiência? Tenha revelação. Não quer ter experiência? Não tenha a revelação. Posso ouvir um amém? Então nós precisamos buscar de fato o conhecimento. Jesus disse em Lucas capítulo 10, verso 26, não precisa abrir sua nota. Jesus chega para os saduceus e pergunta, vocês, como é que vocês leem e interpretam? Observe que não é só fazer a leitura bíblica. A questão toda é interpretar. Fala comigo, interpretar aquilo que está sendo dito. Abra sua Bíblia agora em 1 João, capítulo 2, verso 27. Quantos estão sendo abençoados? 1 João. Oh, glória a Deus. Capítulo 2, versículo de número 27. Olha o que está escrito aí na sua Bíblia. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece aonde, irmãos? Em vós. E não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira e não falsa. Permanecei nele, como também ele vos ensinou. Parece que ao ler esse versículo tem uma contradição. Espera aí. Eu acabei de falar que nós precisamos ser ensinados. Aí João vem aqui e fala que nós temos uma unção que nos ensina todas as coisas, de ninguém nós precisamos ser ensinados. Mas a gente precisa fazer uma interpretação bíblica. Vai ver o que João fez desde o capítulo 1. João já começou a instruir os filhos de Deus. João, por meio da unção do Espírito, como aquele que estava ali, na responsabilidade de ensinar, ele transmitiu as verdades. E tinha um público que estava ouvindo. Esse público que recebeu, ele recebeu da unção que os ensinou. Agora, a unção que ensinou a eles, ensinou algo que era certo e verdadeiro. Porque a gente não pode perder tempo de estudar a nota falsa. A gente tem que se familiarizar com as notas verdadeiras, originais, porque quando um falso chegar, logo a gente já vai entender, falou, opa, isso não tem a ver com aquilo que de fato é original. Então, João ensinou o que era certo. Agora, João que ensinou aquilo que era certo, ele falou, ei, vocês têm a unção dos santos. E essa unção ensina vocês. O que ele está dizendo? Se chegar alguém aqui, que tenta pregar para você um outro evangelho, vocês têm uma unção que vai repelir esse tipo de ensinamento. Então, 2 anos de rema vai fazer com que o Espírito Santo construa em você uma estrutura forte do conhecimento da palavra, a ponto que quando alguma coisa errada vier, você logo vai perceber, você vai falar, opa, não tem a ver com aquilo que a palavra de Deus diz, em relação a Deus e em relação a mim. Eu posso ouvir um amém, gente? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 19, versículo 8. Aleluia. Atos
capítulo 19, verso de número 8. Fala comigo, o caldo vai engrossar essa noite. Você está preparado para isso? Eu falei Atos capítulo... Qual versículo? Então vocês estão espertos. Vamos lá, versículo 8. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde estava ousadamente fazendo o que, irmãos? Dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que algum deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente, fala comigo, diariamente, na escola de Tirano. Durou isso por espaço de quanto tempo? Quanto tempo? 2 anos, pronto. Então o rema também tem um fundamento bíblico. Você acabou de ver na sua Bíblia que nós temos 2 anos também de estudo bíblico. Só que a gente está dissertando com você segunda, quarta e sexta. Paulo dissertava todos os dias. Olha a intensidade de Paulo. Nós vamos chegar nesse nível, amém, gente? Agora, resultado de 2 anos de ensino do apóstolo Paulo. Toda a Ásia alcançada pela palavra. Vou repetir para esse lado aqui. Toda a Ásia alcançada pela palavra de Deus. Pessoal, o que é Juiz de Fora perto da Ásia daquela época? Vai ver as condições que eles tinham. Tinha carro naquela época, a tecnologia que nós temos. Então, hoje nós podemos fazer muito mais. Mas o que pode impedir com que eu e você faça é se nós não estivermos instruídos suficientemente para que a gente possa alcançar pessoas. E os 2 anos de rema, gente, vai preparar a gente. Segunda, quarta e sexta. 2 horas, deixa eu te falar, 2 horas vai mudar 22 horas da sua vida. Essas 2 horas que você está separando aqui por fé e por livre e espontânea vontade, decidindo, não pela emoção, mas porque a palavra está alcançando o seu coração. Essas 2 horas vai mudar 22 horas da sua vida, do seu dia, e não só do seu dia, vai mudar a sua vida e vai mudar a vida das pessoas que te cercam. Fala comigo, a palavra de Deus, ela não volta para ele vazia, mas ela fará o que apraz e ela prosperará para aquilo que nós a designamos, para aquilo que Deus a designou. Agora fica comigo aqui, presta atenção nisso. Por que é importante, depois de entender que nós precisamos ser instruídos, aprender sobre a justiça de Deus? Fala comigo, é importante aprender sobre a justiça de Deus. Porque muitas das coisas que nós conversamos em sala de aula, nós falamos sobre os resultados. Fala comigo, resultado. Para pensar comigo, quando você chegou aqui dentro, o ar-condicionado já estava ligado, sim ou não? As luzes já estavam acesas, as cadeiras já estavam organizadas, eu como ministro, eu já via água aqui, o púlpito estava aqui, tudo estava organizado, sim ou não? Então você está desfrutando de um ambiente de alguém que preparou. Então, resultado é diferente de bastidores. Então, quando eu falo com você e converso com você sobre realidades da nova criação, eu estou falando de resultado. Quando eu falo com você sobre unção, estou falando sobre resultado. A autoridade do crente que nós aprendemos ontem, nós estamos falando de resultado. Mas agora a pergunta é, o que foi que aconteceu nos bastidores para que nós pudéssemos desfrutar do resultado? Isso mostra que tinha um problema aqui dentro desse auditório, em que uma equipe precisou resolver, e nós nem aqui estávamos, e eles prepararam tudo isso, e nós só chegamos, sentamos e estamos usufruindo. Espera aí, você não pegou. O que isso mostra? Isso mostra que Deus também tinha um problema nos bastidores. Só que eu e você não precisamos ajudar Deus em nada. Deus foi lá e resolveu um problema que eu e você não tínhamos a condição. Por isso que nós chamamos isso de graça. O que eu e você precisamos fazer quando nós nos assentamos aqui? Nada. A gente só está o quê? Desfrutando. Pronto. Entender sobre a justiça de Deus é saber o que Deus fez nos bastidores para que eu e você hoje pudéssemos usufruir dos resultados que estão disponíveis. Ou seja, Deus tinha um problema nos bastidores. Deus tinha um problema que Ele sabia na realidade do que diz respeito à humanidade. E Deus sabia que Ele precisava resolver. O homem fez a bagunça, mas Deus arruma a bagunça.
Não importa o quanto o homem seja apto ou habilidoso em entrar em buracos, Deus sempre vai ser mais apto e habilidoso para tirar o homem do buraco. Oh, aleluia! Por isso que eu estou no sistema prisional, trabalhando lá. Não importa o que eles fizeram, importa o que Deus está fazendo. Fala comigo, graça. Fala, graça, favor imerecido. Já? Vá para o seu intervalo, daqui a pouco a gente volta.